Meditação número 3. Purificação do meu paladar. Versículo diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esta terra, este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Êxodo 16, 3. Quando o assunto é o prazer efêmero, sempre nos vem à mente a comida. Comer é prazeroso e nos deixa marcas reais em nosso cérebro. Deus criou em nós a necessidade de nos alimentarmos, mas com temperança e regra. Porém, Satanás aproveitou-se desse prazer e o transformou em desejo impetuoso. Se pensarmos profundamente no Jardim do Éden e nas belezas e perfeição que existia ali, compreenderemos que de fato o fruto esteve lá desde a criação. Logo, sua beleza era conhecida por Adão e Eva. Porém, Satanás, de maneira astuciosa, deu para a mulher o desejo de consumi-lo, mesmo sem qualquer necessidade real de comê-lo. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do jardim como símbolo do livre-arbítrio que Deus tinha dado ao primeiro casal. Satanás se aproveitou de algo criado por Deus e perfeito para introduzir seus planos malignos na terra e transformou tudo isso em instrumento de desobediência e queda, o que antes fora instrumento de escolha e pertencimento a Deus. Hoje não é diferente. A estratégia continua a mesma. Em Êxodo 16:3, percebemos que o povo de Israel estava sedento de carne e pão. Mas seria necessário o consumo de carne para a saciedade daquele povo ou somente um desejo instalado na memória deles? Entre muitos adventistas existe uma discussão sobre o consumo da carne e a aprovação de Deus. Visivelmente, não era pecado consumir carne, caso contrário, Deus, Ele mesmo, não teria providenciado este alimento aos israelitas, em pleno deserto. Porém, talvez o pecado tenha estado presente através daquilo, que os motivou a desejar aquele alimento. Devemos lembrar que no Egito não havia somente carne, havia também luxúria, promiscuidade. Sem falar da facilidade e da fartura que ali existia. No Egito havia tudo o que temos hoje em nossas grandes cidades, principalmente no que se trata de acessibilidade. Diante de tantas ofertas, o ser humano perde o controle de suas próprias necessidades e desejos, fazendo com que o domínio próprio fique também comprometido. Nossos 5 sentidos estão hipnotizados pelo cheiro, pelo gosto, pela aparência ou o barulho crocante de alimentos que nos destroem. O corpo que foi criado para ser perfeito vai aos poucos se tornando vulnerável e abrindo portas para o inimigo de Deus entrar. Assim como Eva e os israelitas, você e eu também somos instruídas pelo Senhor no que diz respeito aos alimentos que devemos consumir. Esses alimentos nos aproximam dele e nos restauram o corpo. Devemos sempre estar atentas quanto à eficácia nutricional dos alimentos que não provêm do supermercado de Deus. Perceberemos que comer carne pura não é pecado, mas a razão pela qual consumimos pode nos levar a pecar. Na Bíblia, a primeira aparição de um servo de Deus comendo carne aparece depois do dilúvio, e podemos entender a necessidade disso. Você pode ler Gênesis 9, capítulo 9, versículo 3 e 4. Deus nos concebeu o poder regenerador através da preparação do alimento para a nossa família. O que estamos oferecendo em nossa mesa? Somos realmente necessitados dos alimentos carnes e processados para saciar a fome daqueles que amamos? Hoje convido você a orar para que Deus a guie na escolha dos alimentos que você vai colocar em seu corpo e oferecer à sua família. Incentivo você a se fazer a seguinte pergunta antes de comprar algum alimento para o seu lar: Jesus partilharia com alegria desta refeição? Ou isto é saudável aos olhos de Deus? Oremos. Senhor, ajuda-me a fazer boas escolhas e restaurar meu paladar, para que eu possa purificar meu corpo e te louvar através de tudo que o Senhor preparou para mim e também para a minha família. Em nome de Jesus. Amém.